Olá, tudo bem? Por aqui, Shando Natsumi. Continuamos com a série Coaching. Quanto ganha um coaching? Essa é uma pergunta interessante. Aliás, essa é a pergunta que os institutos, que o marketing utilizou para fazer com que o coaching desse um boom no nosso país e, claro, consequentemente, promessas exageradas, barreira de entrada baixa e proliferação de um tema banaliza o negócio. Claro, não adianta você forçar a barra e prometer coisas irreais. Primeira coisa que você precisa entender, assim como um coaching, é a mesma pergunta: quanto ganha um médico? Existe uma base, existem médicos milionários, existem médicos que ganham ali num posto de saúde uma quantidade, sei lá, 6, 5, 10 e assim vai, depende, tanto que tem vários deles que precisam de vários atendimentos, de vários locais de trabalho para ter uma boa renda. Não é diferente. Outra profissão, professor. Quanto ganha um professor? Depende de quanto vale a hora-aula dele. Psicólogo, quanto ganha um psicólogo? Não tô misturando psicologia com coach. É uma referência de atendimento. Então você vai ter diversos padrões de valores, ok? Mas eu quero fazer essa reflexão. Primeiro, essa pergunta de quanto ganha um coaching. Qual é o teu interesse na pergunta? É para você se reposicionar? É para você saber quanto você consegue cobrar? É para você pensar no nicho que você pode atuar? Qual é o seu interesse ou simplesmente é uma curiosidade? Qual é o seu interesse nessa pergunta? Quanto ganha um coach? Vamos tentar imaginar uma trilha aqui, uma forma, uma jornada que você pode começar a pensar se você já tem a formação, se você está atuando, enfim. Vamos entender alguns parâmetros. Não tem certo, não tem errado, não tem cobrar muito ou cobrar pouco. Claro que todos gostariam de cobrar bastante, de cobrar mais, de cobrar o suficiente, enfim, mas isso não é a realidade de todos, ok? Então vamos para alguns parâmetros. Quanto ganha um professor que dá 1 hora de aula particular? Por que você quer saber isso? Porque aí está uma base. Depende, tem professor que cobra 90, tem professor que cobra 80, tem professor que cobra 200, tem professor que cobra 150, mas para você entender, uma faculdade paga em média 70, 80 reais uma hora aula para um professor, depende se ele tem mestrado, doutorado, mas vamos deixar aí 80, 85, 90 reais uma hora aula, bem paga, por sinal. Pô, se um professor ganha isso, por que um coach não pode começar a cobrar isso? Esse é um primeiro princípio. Vamos imaginar que você está engatinhando. Ah, vou trazer uma referência que não tem absolutamente nada a ver com isso. Quebra a chave da sua casa aí na hora de abrir a porta ou do seu carro e chama um chaveiro. Você vai ver que ele não vem por menos de 100 reais, dependendo da cidade que você mora, às vezes até muito mais. Então, será que uma sessão de coaching de 1 hora não vale mais do que o atendimento de um chaveiro? Não estou desmerecendo a profissão, estou falando que eles cobram bem, aliás. Ok? Porque ele abre a porta ali em questão de minutos, até segundos em alguns casos. Por isso que é importante você ter referência. Ok, quanto custa uma sessão de terapia? Ah, mas um terapeuta estuda 5 anos. Não estou questionando o que é certo, o que é errado. Estou dando parâmetros para você começar a cobrar. Quanto custa uma sessão de terapia? 100, 150, 200, 300, 400? Depende do profissional, depende da cidade. Tudo isso é relativo, ok? Ah, quanto cobra um personal trainer? Depende do profissional. É como eu estou dizendo, tem programas aí de personal que você paga por mês 100, 300, 500, dependendo da cidade é 800, R$ 1.000, depende do profissional. Tudo é uma questão de como você se posiciona. Eu não quero falar que hoje no Brasil é isso ou aquilo, mas tem alguns parâmetros. Então, por exemplo, tem gente que cobra um programa, uma sessão, né? Um programa de coaching inteiro de 8 sessões, 10 sessões, depende de cada um, tem uma metodologia, cada um cobra, mas tem gente que cobra 2, 3 mil em 5, 6, 7 encontros. Tem gente que cobra menos, que vai cobrar menos porque está começando. Tem gente que cobra 10 mil, tem gente que cobra R$ 1.000 a hora. Depende, mas são parâmetros. Mais importante do que você
achar que vai entrar numa profissão, que vai começar um negócio, porque se paga R$ 1.000 a hora, mais importante que isso é você entender exatamente como você pode começar, qual que é o valor de uma hora de atendimento. E aí não existe regra, o que existem são promessas, o que existem são pessoas que conseguiram chegar lá, pessoas que conseguiram valorizar, encontrar o nicho certo, encontrar a solução certa, a trilha correta para você valorizar o seu trabalho e principalmente, claro, encontrar a pessoa que queira pagar, que precisa daquele serviço, que precisa naquele momento, que esteja com a dor latente daquilo que você consegue oferecer. Então é muito importante você entender que não é uma realidade, assim como você vê quanto ganha um jogador de futebol. Ah, beleza, alguns são milionários, mas 10%, 5% chega até lá. Mais de 80% dos jogadores profissionalizados no Brasil não ganha mais que 2, 3 salário mínimo. 80% mais que isso. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente quer construir, nós dependemos de uma série de questões, de momento, de mercado, de posicionamento, da forma como você consegue gerar network. Quanto ganha um coaching? Ele pode ganhar desde R$ 100 a sessão, a hora, né? Ele pode ganhar R$ 500 a hora, ele pode cobrar R$ 2.000 um pacote, ele pode cobrar R$ 10.000 um pacote, ok? Então, se você quer descobrir quanto ganha, faz uma pesquisa, conversa com algumas pessoas. Eu já vi de todas as formas. Eu já disse os parâmetros para você que quer começar, os parâmetros para você que quer reposicionar, sempre sabendo o seguinte: quando você aumenta o ticket, o volume de pessoas diminui. Quando você entrega muito barato, você concorre com todo mundo. Então, a pergunta, a direção que eu gosto sempre de dar é assim: quanto eu acredito que vai valer a minha hora? Quanto eu acredito que a pessoa pagaria e que eu entregaria? Foi assim que eu comecei, foi assim que eu consegui entrar nesse negócio cobrando super bem lá atrás, e é dessa forma que eu ganho super bem hoje na minha hora, no meu programa, quando eu atendo. Hoje eu não atendo muito porque individual, porque eu não tenho tempo mais, só que às vezes quando eu atendo ainda, eu consigo ganhar um valor muito acima da média das pessoas, ok? Então pensa nisso para você formular aí o seu programa de coaching, o seu projeto de coaching. O meu papel é fazer com que você vá se posicionando, consiga implementar dentro da sua realidade, sem mentiraiada, sem promessa que não existe. Eu demorei 7 anos para conseguir me posicionar, ganhar o que eu ganho hoje no coaching. Nada vem da noite para o dia, mas encontre o teu número, encontre a tua forma de se satisfazer e, claro, que isso aos poucos vá se transformando desde uma renda extra até um negócio único que você vive só disso. Quem vai decidir o quanto ganhar e quando viver só disso é você, o seu esforço e, claro, o sucesso do seu negócio, ok? Faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo de marketing digital, vendas, coaching, livros, tudo aqui para que você consiga ter um conteúdo diferenciado. Faz o seguinte, coloca aqui nos comentários a média que você acha que ganha um coach ou que você esperava que um coach conseguisse cobrar. Coloca aqui sobre essa curiosidade quanto ganha um coach, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Fui!